Pode assentar, irmãos. Querido, lembre-se, toda vez que você cantar esse salmo, a igreja na Antiga Aliança cantava-o clamando pela vitória do Rei Messias, que ela seria dada no primeiro momento na cruz. E nós continuamos cantando ele, aguardando a consumação dessa vitória, pedindo que Deus dê vitória ao nosso Rei, ao Messias que ele nos providenciou. Amados, abramos a palavra do Senhor em Romanos 11, Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Romanos capítulo 11. Hoje é o quarto domingo do mês, a exposição de Romanos pela manhã e pela noite. Na sequência da exposição, chegamos agora a esta perícope, a última perícope desse capítulo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos, irmãos. E filhos da aliança, quando a exposição começar, a palavra que vocês vão contar é doxologia, e vocês vão aprender no meio do sermão o que é doxologia. Oremos. Senhor Deus, clamamos a Ti pela Tua misericórdia, que o Senhor nos conduza à verdade, que o Senhor nos conduza a Ti, que a Tua glória, Senhor, brilhe diante de nós, pelas letras da Tua Escritura, Senhor. Nos faz, Senhor, te admirar cada vez mais, e como nós veremos, faz-nos romper em doxologia a Ti, pelo que Tu és, pelo que Tu nos fazes e fez. Ensina-nos, Senhor, mais de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora, nesse texto, nós chegamos ao fim da primeira parte da Epístola de Paulo aos Romanos. Deixe-me lembrar você dessa questão aqui importante. A Epístola de Paulo aos Romanos, irmãos, ela está dividida em duas grandes partes. A primeira parte começa no capítulo 1, é o apóstolo Paulo argumentando, explicando e mostrando a obra de Deus em Cristo e os seus efeitos no seu povo. Mostrando como que Deus operou a restauração da glória do seu nome, como nós vimos lá no início da exposição do livro de Romanos. Então, quando ele chega aqui no capítulo 11, ele está fechando essa argumentação para passar para uma nova parte. Então, aqui nessa primeira parte, Paulo expõe o grande plano redentivo de Deus e seus efeitos na sua igreja. Paulo expôs aqui, irmãos, a doutrina do pecado, a doutrina da justificação pela fé somente, a doutrina da justiça imputada de Cristo sobre nós. Ele falou sobre a doutrina da santificação, ele falou sobre a obra do Espírito na santificação como sendo a principal obra do Espírito na igreja. Ele falou do sofrimento como instrumento de santificação. Ele falou de muitas coisas como sendo os fatos do Evangelho e as implicações dele na nossa vida. A segunda parte da epístola, então, irmãos, ela iniciará agora no capítulo 12, na próxima exposição. É a parte prática da epístola. É a exposição da lei moral para os que foram justificados, como aqueles que foram justificados não pelas obras da lei, mas pela graça, agora vão viver e ter uma nova relação com essa lei. O que eles devem ser, o que eles devem fazer, como eles devem pensar, como eles devem agir. Então, irmãos, esse trecho de Romanos 11, 33 a 36, é o que nós chamamos de dobradiça. Ela está girando essas duas partes do livro, da epístola. É uma virada da epístola. E por que é tão importante, irmãos, nós entendermos essa estrutura da epístola de Paulo aos Romanos, para nós entendermos esse papel dessa dobradiça aqui, irmãos? Isso é importante, queridos, porque o que nós temos aqui, diante dos nossos olhos, nesse texto de Romanos 33 a 36, é uma reação do apóstolo Paulo ao que foi falado desde o capítulo 1. Ele está reagindo, irmãos. Ele irá fazer aqui o que é chamado de doxologia, isto é, uma expressão de louvor e adoração em maravilhamento por aquilo que é adorado.
Então, o que é que esse texto nos ensina aqui, irmãos? A primeira coisa que ele nos ensina, queridos, é que doxologia é o que nós devemos render a Deus diante da sua obra. Doxologia é o que nós devemos render a Deus diante da sua obra. Doxologia, irmãos, como eu falei, é um ato de louvor e exaltação a Deus. Então, doxologia é o que nós devemos fazer em render a Deus diante de sua obra. E é o que Paulo está fazendo aqui, irmãos. Só a existência desse texto já nos ensina esse fato. Só esse texto está posto aqui. Onde ele está posto, no final de tudo que ele fez aqui, na primeira parte da Epístola de Paulo aos Romanos, já é suficiente para nos ensinar esse fato. Diante do que Deus é e diante do que Ele faz, Ele nos chama, nos é requerido, nos é demandado louvá-lo, expressar, dar uma resposta a Ele em doxologia. Paulo, irmãos, está encerrando a exposição da obra redentora de Deus. E como ele reagiu a ela? De forma fria? De uma forma racionalista? De uma forma misticista e contemplativa? Não, irmãos, nenhuma dessas formas. A única reação possível diante de tão grande e gloriosa obra é louvor, é doxologia. Diante da obra redentora de Deus, irmãos, o que nos é devido é romper em adoração ao nosso Senhor. E como nós fazemos isso, irmãos? É isso que nós vamos ver no próximo ponto. Porém, aqui, irmãos, que já seja estabelecido com clareza que devemos reagir à obra redentora de Deus com doxologia, louvor e adoração. Que seja estabelecido aqui de forma clara, queridos. Se você ainda não entendeu o que é o culto público, que fique claro agora que o culto público é Romanos 11, 33 a 36. Ou seja, o culto público, irmãos, isso aqui que nós fazemos como igreja juntos, isso aqui, irmãos, é um grande ato de doxologia a Deus. É um grande movimento comunitário e uniforme da igreja como uma só, rendendo louvores ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz, e especialmente pela obra da redenção. Não é à toa, queridos, como nós argumentamos alguns domingos, não é à toa que o culto público foi colocado exatamente no domingo, no primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou, o dia em que a obra da redenção foi completada. Não é à toa, não é sem querer, não é por acaso, é porque nesse dia nós vamos celebrar, nós vamos adorar, nós vamos derramar o nosso coração em doxologia a Deus pela obra que Ele fez, queridos. Se você adora somente, se você adorar o Senhor tão somente, e veja só, não é que você não deva fazer isso, não é que não seja devido, eu estou falando de tão somente. Se você adora o Senhor tão somente por causa de bênção X e de bênção Y, então quando bênção X e bênção Y faltar, você não terá motivação para louvar. Reduzir, irmãos, o motivo de adoração ao nosso Deus a apenas tais coisas é infantilidade espiritual. Então deixa eu falar uma coisa, crente. Você tem um motivo sempre perene no seu coração, diante de você e acima de você, para que você sempre adore ao Senhor. E esse motivo é redenção. É a obra dele em você. É a obra dele por você. É o que ele é que conduziu a essa obra. Irmãos, esse é o maior motivo que nós temos de adoração ao nosso Senhor. Você quer motivação para louvá-lo? Então olhe para a redenção. Olhe para Cristo. Você quer se preparar corretamente para adorar ao Senhor no dia do Senhor? Então separe um momento de meditação na obra da redenção. Leia textos bíblicos que falam sobre isso. Medite em bons livros que exponham para você a glória de Cristo e a obra dele. Então você virá como um balde que não consegue mais se conter de tanta doxologia e esparramará diante do Senhor em adoração. Porque, irmãos, é impossível uma verdadeira contemplação da obra de Cristo não gerar em nós, não nos afetar essa panela de pressão da doxologia.
É impossível, queridos. Se isso não está acontecendo em nós, irmãos, é porque nós não estamos considerando como deveria ser considerado. Indiferença na adoração, lábios e corações fechados no culto ao Senhor não condizem com essa obra grandiosa. Eu já falei isso outras vezes, mas vou falar novamente. Essa é uma excelente ilustração. Você grita gol bem alto quando o seu time favorito faz aquele gol. Quando o seu time favorito ganha o campeonato, você não poupa fôlego. Você não poupa animação e entusiasmo. Não há um pingo de diferença no seu coração nesse momento. Que diante dessa obra, irmãos, não haja indiferença em nós. Que diante dessa obra não percamos a oportunidade de transbordar em doxologia. Que o nosso coração, irmãos, fervilhe e que haja em nós, diante da obra do Senhor, um bradar em louvor ao Cordeiro que venceu. Essa expectativa tem que estar no nosso coração, irmãos, a cada culto. É assim, nesse sentido, que nós temos de nos preparar para cada ocasião, na vida como um todo, no culto como igreja. E perceba uma coisa aqui, crente. O capítulo 11 de Romanos, Paulo falou coisas que são claríssimas. E falou coisas que foram reveladas com clareza solar. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo tratou de coisas que são muito claras. Não tem dúvida. Houve coisas também que o apóstolo Paulo falou aqui que são mistérios, que são difíceis. Hoje pela manhã mesmo nós vimos um texto muito difícil de lidar. São muito complexas as coisas. Então, em Romanos 1 a 11, você tem tanto doutrinas claras, fáceis de entender, quanto doutrinas complexas e misteriosas. Mas para ambas, irmãos, para ambos os tipos de doutrina e de fatos sobre Deus, nós devemos reagir com doxologia. Essa doxologia, irmãos, nos ensina também a refrear a nossa curiosidade carnal diante das obras do Senhor. Devemos ir até onde Ele foi e parar até onde Ele parou na revelação. Se Ele não revelou mais, se Ele não foi além, nós paramos, irmãos, e silenciamos nosso coração de curiosidade carnal. Não nos cabe. E por que essa doxologia nos mostra isso, irmãos? Eu vou falar nas palavras de Calvino. Sinto-me incapaz de expressar a imensurável força que esta declaração de espanto é para encerrar e reprimir a temeridade de uma curiosidade carnal. Por que ela é forte assim, irmãos? Porque veja o apóstolo Paulo, que disse em Corinto que teve visões do terceiro céu, as coisas mais gloriosas e indizíveis a um homem. Quando ele se depara com essas coisas, ele não fica tentando perscrutar o entendimento do Senhor. Ele vai até onde o Senhor deu a revelação. Ele vai até onde vai, e quando ele chega ali, ele simplesmente para e adora ao Senhor pelo que ele é e pelo que ele faz. Paulo não fez outra coisa, irmãos. Diante de tão grande obra, simplesmente ele converteu aquilo em doxologia. E você se conterá diante de tão grande obra? Ainda reagirá fria e indiferentemente? Como, irmãos, nós temos reagido à obra do nosso Senhor? Como nós temos reagido à revelação do seu ser, do que Ele é? Fazer uma pergunta importante aqui, irmãos. Quais são os elementos, então, dessa doxologia? E por que nós devemos fazê-la? É o que nós vamos ver agora no próximo ponto, agora entrando no texto propriamente dito. Esse primeiro ponto foi tirado da própria existência desse texto, do lugar onde ele está. Agora veja o que o texto propriamente nos fala. A segunda coisa, então, que ele nos ensina, irmãos, é a sublimidade e a independência de Deus como fonte dessa doxologia. Veja, por favor, o versículo 33 a 35. Ó profundidade da riqueza, tanto a sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Amém. Como fazer, irmãos, essa doxologia? Quais são os elementos que constituem essa expressão de adoração ao Senhor?
O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele constrói a sua doxologia fundamentada em duas coisas, se você percebeu. A doxologia está construída sobre o que Deus é e sobre o que Deus faz. O que Deus é e sobre o que Deus faz. Esses são, irmãos, os dois elementos básicos da nossa adoração ao Senhor. Os dois elementos básicos da nossa expressão de louvor ao Senhor. O que Ele é e o que Ele faz. Esses são também os dois elementos básicos de sua revelação a nós nas Escrituras. Para que Deus revelou a Escritura? O que Ele queria nos entregar? Essas duas coisas. O que Ele é e o que Ele faz. Para que então essas duas coisas, ao recebermos essa revelação, a nossa reação fosse em adoração a Ele, em doxologia a Ele, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Portanto, irmãos, é isso que nós devemos focar em nossos cânticos. Cantar e adorar a Ele pelo que Ele é e pelo que Ele faz. É isso que deve ser focado na pregação. O que Ele é e o que Ele faz. É isso que tem que ser focado na oração. É isso que tem que ser focado, irmãos, na nossa caminhada. Os irmãos que fazem discipulado e fizeram um discipulado no breve catecismo são instruídos nesse ponto. O fim principal do homem é glorificar a Deus, alegrar-se nele para sempre. Mas o que é a glória de Deus? E no discipulado nós mostramos os textos bíblicos que nos mostram que a glória de Deus consiste em o que Ele é e o que Ele faz. E o que é glorificar a Deus? É com a nossa vida, com os nossos pensamentos, os nossos afetos, tudo que nós somos, exaltar diante do mundo o que Ele é e o que Ele faz. O seu ser e a sua obra. Especialmente aqui, irmãos, o apóstolo Paulo destaca dois aspectos do ser e da obra de Deus. O primeiro é a sublimidade de Deus. Deus é sublime, irmãos. Deus é muito elevado e está muito acima de nós. Como eu disse anteriormente, Paulo falou coisas que são claríssimas e que foram reveladas com clareza solar. E coisas que são mistério, que são de difícil, para não falar de impossível apreensão. Quer um tipo, quer outro, eu pergunto, que homem poderia pensar numa obra tão grandiosa, irmãos? Que anjo, queridos, que anjo, santíssimo anjo, poderia conceber uma obra tão sublime? E que obra, irmãos? Deus encarnar e operar a obra de redenção da sua criação e ser justificador e justo perfeitamente, sem contradição em seus atributos, como Paulo falou em Romanos 13:4. E falando em atributos, quem poderia pensar em obra tal que nos desse a maior e mais perfeita revelação do seu ser, de todos os atributos de Deus, numa dança harmoniosa que nos encantaria de tal maneira? Quem poderia pensar, irmãos, num Cristo como que nos foi providenciado? E Cristo é esse palco, irmãos, onde os atributos de Deus são vistos de uma forma clara, sublime e fazem uma dança perfeita diante de nós. A pergunta novamente é: quem poderia pensar nisso? Ninguém, irmãos. Nenhum homem poderia pensar. E nossa reação diante de tudo isso? Doxologia. Adoramos a Deus, irmãos, porque Ele é sublime, porque não há nenhum igual a Ele. Ele é insubstituível, Ele está muito acima de nós. Mais do que uma plateia, irmãos, que aplaude ao maestro quando termina a condução daquela orquestra que ele escreveu e que ele conduziu. Mais do que uma plateia, irmãos, tem que ser a sua igreja, aplaudindo ao Senhor com o seu coração, por tão grande obra planejada e executada, irmãos, por tão grande plano de redenção que Ele operou. É essa sublimidade, queridos, que está implícita na pergunta. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, isto é, a maneira como Deus conduz todas as coisas. Você está percebendo as palavras que Paulo está usando? Não é sem querer, irmãos, é de propósito. Elas expressam essa sublimidade de Deus, não há nenhum igual a Ele. Não há ninguém que possa prescrutar os seus pensamentos. Não há nenhum homem que possa compreendê-lo perfeitamente.
A sabedoria, o conhecimento, os juízos, os caminhos de Deus são profundos, riquíssimos, insondáveis e inescrutáveis. Ele é sublime. Agora, a segunda coisa, irmão, o segundo aspecto do seio da obra de Deus que Paulo coloca aqui como constituindo essa doxologia é a independência de Deus. Sim, irmãos, independência. Paulo faz algumas perguntas em caráter retórico, cuja resposta nós sabemos qual é. Ele diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Se Deus não se revelasse a nós, irmãos, nós jamais o conheceríamos. Não tem filósofo no mundo, não tem contemplação no mundo que conheça a Deus se ele não se revelar. A criação por si só é a revelação do Senhor. A Escritura é a revelação do Senhor. O Cristo encarnado é a mais perfeita revelação do Senhor. Se ele não viesse até nós, irmãos, quem conheceria a mente do Senhor? A resposta é: ninguém. Paulo continua: quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? A resposta de novo é: ninguém. Porque, irmãos, Deus é independente. Ele não depende da sua criatura, ele não depende de ninguém. Ele é autossuficiente. Curiosamente, o que a humanidade mais quer é a independência. O que muitos perseguem é a independência, é a autossuficiência. Mas nós não fomos criados para sermos independentes e autossuficientes. Nós somos criados para sermos dependentes do único que é independente. Ele é esse, irmãos. Todo o seu plano de redenção em sua obra independe da vontade de suas criaturas. E aqui, irmãos, fazendo um parênteses em termos de apologética, você vê quão sério é o gravíssimo erro, para não dizer heresia, arminiano-romanista, que coloca Deus em função da criatura. Deus sempre é um copista ou escrivão que vai tomando nota do que o homem vai decidindo e planejando. Deus sempre está à mercê do homem, para satisfazer o desejo do homem, para ir até onde o homem deixa. Eles dizem: Deus viu quem creria nele, e então elegeu estes que decidiriam, que o escolheriam. Deus decidiu, porque o homem decidiu. Neste caso, irmãos, a eleição, como Paulo falou em Romanos 9 e 10, não é a eleição da graça, mas é a eleição da vontade do homem. Deus apenas registra. Deus, irmãos, espera o homem aceitar ou não para que sua obra chegue onde Deus desejou que ela chegasse. Mas o chegar efetivo não depende de Deus, depende do homem aceitar ou não. Há uma grande incerteza se Deus conseguirá levar a cabo, e a bom termo, a sua obra. Esse não é o Deus que Paulo está louvando aqui, irmãos. É o Deus que é independente. Ele não tomou conselho com ninguém. Ele não perguntou: eu posso? Deixa eu ver se você vai aceitar-me ou não. Ele simplesmente, como poderoso que ele é, ele manifestou a sua graça. Não em função do homem, mas para a sua própria glória, como Paulo vai concluir logo mais. Nesse gravíssimo erro, irmãos, o homem é o conselheiro de Deus. O homem é aquele que primeiro deu a Deus, e Deus então lhe restituiu. O homem, não Deus, então deve ser louvado. E aí, então seria assim esse texto: bendito o homem que aceitou o plano de Deus e possibilitou ele ser levado a bom termo, porque do homem que escolheu Deus permitindo, então, que Deus escolhesse, por meio do homem que consentiu com a obra de Deus e cooperou com ela, para ele então são todas as coisas, ao homem pois a glória eternamente. Amém. Irmãos, isso é blasfêmia. Deus é independente, e é por isso que nós louvamos. Como Calvino disse, um honesto exame de nós mesmos mostraria que não só Deus de forma alguma é nosso devedor, como também que nós somos passíveis de juízo justo. Somos não apenas destituídos de merecimento de qualquer favor da parte dele, somos sobretudo mais merecedores somos imerecedores de qualquer favor de sua parte. Somos merecedores da morte eterna. Paulo conclui, Calvino está dizendo,
que Deus não nos deve nada em razão de nossa natureza corrupta e depravada. Deus é independente, irmãos. Ele não depende da vontade da criatura para agir. Ele leva a bom termo tudo o que planejou. Ele será, e apenas ele será, por causa disso, glorificado. Se não fosse assim, irmãos, não seria apenas ele glorificado, mas porque é assim como Paulo está falando, quem é o conselheiro de Deus? Que primeiro deu a ele para que ele pudesse então restituir? Quem foi que ele perguntou a opinião para fazer as coisas? Ora, é exatamente assim, irmãos, que Paulo fala com Jó. Quando Jó, sofrendo, num primeiro momento, não blasfema contra o Senhor, num segundo momento o coração dele começa a ficar cheio de questões. Mas por que eu estou sofrendo? Eu sou piedoso, eu não tenho caminhado em pecado. E aí os amigos de Jó, que de amigo não tinham nada, ainda atiçam mais. Confessa o teu pecado, Jó. Você está sofrendo porque você está em pecado, mas eu não pequei. Então ele começa a se levantar contra Deus. Ah, se eu pudesse ter uma audiência com o Senhor Deus, eu perguntaria para ele, por que você está fazendo isso comigo? Mostre em que eu sou culpado. Como foi que Deus respondeu a Jó? Jó, onde você estava quando eu lancei o fundamento da terra? Onde você estava quando na palma da minha mão eu colocava os mares? Quando a estrela da aurora rompia, onde você estava? Por acaso eu dependo do conselho de algum homem para agir? Ouve, Jó, eu estou te ensinando. Eu é que sou o teu conselheiro. É esse o ponto, irmãos, que Paulo está louvando ao Senhor aqui por essa obra maravilhosa. Então, irmãos, eu concluo esse segundo ponto, antes das aplicações dele, com as palavras de John Stott. Elas são precisas para nos ensinar uma coisa muito importante que nós temos visto na providência do Senhor nas últimas exposições. Ele diz: é muito importante observarmos a partir de Romanos 1 a 11, que nunca se deveria separar teologia, isto é, a nossa crença em Deus, da doxologia, o nosso culto a Deus. Por um lado, não pode haver doxologia se não houver teologia. Não se pode adorar um Deus desconhecido. Toda adoração verdadeira é uma resposta à autorrevelação de Deus em Cristo e nas Escrituras. Toda adoração verdadeira, ela brota de uma reflexão sobre quem Ele é e o que Ele fez. A adoração sem teologia é fadada a se degenerar, transformando-se em idolatria. Por outro lado, não pode haver teologia sem doxologia. O interesse em Deus que seja puramente acadêmico não leva a nada. Deus não é objeto que se preste a uma observação e avaliação científica desvinculada, crítica e fria. Deus não é isso, irmãos. Ao nos aproximarmos do conhecimento da sua palavra, o nosso coração tem que ser inflamado por querermos viver em mais santidade, por querermos adorar a Ele mais, por irromper em doxologia. Não se separa o conhecimento da palavra da doxologia, irmãos. Com isso, então, queridos, aprendemos aqui duas coisas nesse segundo ponto. Primeiro, adoremos, irmãos, ao nosso Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Toda a Escritura, irmãos, como nós falamos, é construída sobre esses dois fatos, o que Ele é e o que Ele opera. Assim também, irmãos, essa doxologia foi feita assim. Assim, portanto, crente, tem de ser a nossa adoração por esses dois fatos. Paremos, queridos, de buscar razões em emocionalismos. Muitas igrejas têm feito isso hoje, irmãos. Apaga a luz, coloca um fundo escuro, coloca uma notazinha no fundo que vai gerar uma emoçãozinha no coração. E ao invés dessas coisas, irmãos, tenhamos afetos espirituais verdadeiros. Uma adoração que é construída sobre essas coisas, sobre os sentidos, ela é pueril. Mas uma adoração que é construída, como Paulo fez aqui agora, sobre a revelação do Senhor, ela é firme. Ela está disposta até a morrer, se for necessário, continuar adorando. Mas a adoração que é construída sobre os sentidos, quando os sentidos não são mais satisfeitos, ela cai. Ela não se sustenta. Paremos, irmãos, de querer nos motivar e sermos motivados pelos sentidos, mas que sejamos motivados por Ele. Porque os sentidos podem ir embora, mas Ele não vai.
eu lembrar uma coisa para você. Se você morrer antes de Cristo vir, o seu corpo, que tem os seus sentidos, vai ficar, enquanto a sua alma vai gozar a presença dele até a ressurreição. E ali não terão sentidos, você simplesmente o adorará até a sua manifestação pelo que ele é. Segundo, temos uma visão correta de Deus, irmãos. Muito do nosso pecado, do nosso desânimo e às vezes nosso sofrimento é por causa da falta de conhecimento experimental de quem Deus é. Perdemos-nos em nós mesmos. Passamos a ver as coisas como maiores e mais importantes do que o Senhor. Às vezes, irmãos, temos uma concepção errada dos atributos de Deus. E isso trará dores. Às vezes, temos uma visão correta, mas essa doutrina correta não nos afeta. E isso também nos causa dores. Paulo, irmãos, tinha uma visão correta de quem Deus é e foi afetado por ela. Qual foi o resultado? Esparramar em doxologia. Esparramar em adoração. E curiosamente, irmãos, é no culto onde aprendemos da palavra de Deus. É por isso que Davi fala no Salmo 119, 7. Por favor, venha comigo, abra Salmo 119, versículo 7. Davi diz: render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Ou como tem outra versão, render-te-ei graças com integridade de coração quando considerar em todos os teus mandamentos. A relação aqui é, quando aprender a tua palavra, eu vou te adorar. Eu vou saber como o Senhor deve ser adorado. Quanto mais aprendemos corretamente, irmãos, sobre Deus, mais a expectativa é, mais nós devemos adorá-lo. Quanto mais viermos adorá-lo, mais aprenderemos dele. Você já viu, é um ciclo da piedade. Aprendizagem em fé, verdadeira, experimental, conduzindo à adoração. Vindo a adorá-lo, aprenderemos mais dele e nos encantaremos mais. E nós vamos conhecer mais ele e vai ficar nesse ciclo, irmãos, da piedade. Mas a terceira coisa e última, irmãos, que esse texto nos ensina, por favor, Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A pergunta aqui, irmãos, implícita nesse versículo 36 por que essas coisas são como são? Por que essa doxologia é fundamentada em que ele é? Por que tudo que ele fez na obra do Evangelho, que Paulo acabou de falar em Romanos 1 a 11, é daquele jeito, tão claro e maravilhoso, e algumas coisas tão misteriosas e profundas, que nos esvai a apreensão? Por que o Evangelho é essa obra tão sublime, construída sobre a independência de Deus? A resposta, irmãos, está aqui no versículo 36. Por que e para que, no final, apenas ele seja glorificado como deve ser, irmãos. Ele está, queridos, como nós vimos no início da exposição do livro de Romanos, ele está restaurando a glória do seu nome que foi maculada pelo pecado. E ele não dividirá essa glória com ninguém. Paulo nos mostrou, irmãos, que devemos romper em doxologia a Deus, porque doxologia é o que Deus está comprometido em fazer para Ele mesmo. Nós devemos romper em doxologia a Deus, porque Deus está comprometido em doxologia para com Ele mesmo, irmãos. Isso não é egoísmo, não é egocentrismo, ou qualquer dessas palavras de cunho pecaminoso. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso é o que tem de ser. Se não fosse assim, irmãos, Deus não seria Deus. Deus não seria Deus. Algo ou alguém deve ser glorificado e exaltado. Isso é inevitável. Isso faz parte da natureza das coisas. Se Deus não é glorificado, ou se Deus não glorificar a si mesmo, algo será glorificado. E esse algo é digno de ser chamado de Deus. Apenas Deus, irmãos, é o ser supremo, sublime e independente. Portanto, apenas Ele
totalmente Ele, absolutamente Ele deve ser glorificado. É por isso que as coisas são como são, irmãos. É por isso que o Evangelho é o que é. Curiosamente, eu já encontrei, tanto de lida como lendo e conversando, o pessoal fala assim, mas esse Deus é muito egoísta, tudo que Ele faz é para a sua glória. A gente quer conhecer mais, a resposta é para a glória de Deus. Esse Deus é extremamente egocêntrico. Isso é uma tolice sem tamanho. Porque faz parte do ser de Deus e do próprio conceito de quem Deus é, que Ele seja o mais supremo, acima de todos, separado de todos. E se Ele está acima de todos, separado de todos, quem é que deve ser glorificado no final? Ele. Se for o contrário disso, é insustentável, é irracional, é tolice. Mas os homens não querem isso. É por isso que eles se levantam contra o Senhor. Eles não querem viver para a glória desse Deus. Eles querem viver para a glória deste Deus. E basicamente, irmãos, a vida, como nós também vemos nos discipulados com os irmãos que estão chegando na igreja, a caminhada da humanidade ou de um homem, ela é resumida nessas duas coisas. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Não tem opção, querido. Você vai glorificar alguma coisa. Você vai buscar satisfação em alguma coisa. Essa é a constituição da nossa natureza, irmãos. Então, quando o Senhor estabelece que o nosso fim principal de existência é glorificar a Ele, é porque ali nós vamos encontrar a verdadeira satisfação da nossa vida. Ali nós vamos encontrar a verdadeira alegria. Não é em realizar os nossos sonhos. Não é no amor próprio, numa autoestima. É nele que nós vamos encontrar isso. Sabe qual é o contrário disso, irmãos? Se você não vive para a glória de Deus, se nós não vivemos para isso, nós vamos viver para a glória de outra coisa. Em última análise, aquela outra coisa, na verdade, quer chegar em mim. Não importa o meio que você use. Mas, na verdade, o que mexe muito comigo é a opinião dos homens. Eu estou vivendo para a glória dos homens. Mas, no final, a opinião dos homens mexe muito conosco, porque nós queremos ser aceitos por eles. É eu que quero ser aceito. Eu quero ser recebido, eu quero ser adorado. Eu estou vivendo para a minha própria glória. Então, ou nós vivemos para a glória do Criador, ou nós vivemos para a glória da criatura. Ou nós vivemos em satisfação no Criador, ou nós vivemos na satisfação da criatura. O que Paulo está colocando entre nós, irmãos, é exatamente isso. Não tem outra opção. Ele diz, porque dele, isto é, ele é a fonte. Por meio dele, ele é o meio e o sustentador, e para ele é o fim, são todas as coisas. Irmãos, não tem espaço para mim e para você. Não tem rachadinha de glória. Vamos dividir aqui sim um pouquinho de glória. Ele é a fonte, ele é o meio, ele é o fim. Para que fique claro que ele tem de ser a nossa maior finalidade de existência, irmãos. Toda essa obra que Paulo falou em Romanos 1 a 11 é para mostrar isso. Como Calvino falou, a ordem da natureza seria invertida, caso o mesmo Deus, que é o princípio de todas as coisas, deixasse de ser o fim. Quão absurdo seria que as criaturas a quem ele formou e sustenta possuíssem algum outro propósito que não fosse manifestar a glória do seu Criador. Deus faz tudo, irmãos, para a sua glória. Nós estamos conscientemente engajados nisso. E como é que nós glorificamos ao Senhor? Quando, irmãos, nós exaltamos o seu ser e a sua obra. E onde é que nós aprendemos a glorificar ao Senhor? Na palavra. Fazendo aquilo que Ele diz que deve ser feito. Aprovando aquilo que Ele diz que tem que ser aprovado. É assim que Deus é glorificado. Por isso é que nós professamos. Qual é o fim principal do homem? A nossa vida, irmãos, tem que ser voltada para isso, porque Deus está voltado para isso, a sua própria glória. A nossa existência só será o que deveria ser quando ela for vivida dessa forma. E se ela não for vivida dessa forma, aí cai o castelo de cartas. Muito da angústia do coração da humanidade, irmãos, é exatamente porque ela está buscando a sua própria glória. Ela está buscando a satisfação na criação e na criatura, mas a criação e a criatura é pueril. Ela não sustenta-nos, ela não nos satisfaz.
Como a conhecida frase de Agostinho fala, fizeste-nos para ti, a nossa alma está inquieta até termos satisfação em ti. O que é que está por trás? Está isso aqui que Paulo está falando. Fora disso, irmãos, só a desesperança. Deus está envolvido em sua própria doxologia. Nós também devemos estar. Deixa eu deixar claro uma coisa. Deus ele só pode ser glorificado em Cristo. Portanto, você está em Cristo. Você pertence ao Senhor. É somente por meio de Cristo que Ele é glorificado. Que a nossa vida, irmãos, em todos os aspectos, seja vivida visando isso. Porque o que Paulo nos ensina é tudo o que Deus fez. Criação, providência, redenção. Enviar Cristo perfeitamente, Deus homem. Viver uma vida perfeita, morrer uma morte de cruz. Ressuscitar ao terceiro dia, enviar o seu Espírito à sua igreja, imputar a justiça de Cristo. Cada detalhe do que Deus fez e está fazendo é para a sua glória. Isso aqui também é uma grande chave hermenêutica para nós interpretarmos a nossa história, crente. Como nós devemos lidar com ela. Quando nós entendemos isso, nosso coração ele começa a ficar no seu devido lugar. Quando nós entendemos que dele, por ele, para ele são todas as coisas, a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa confiança nele, ela flui mais facilmente. Que seja, irmãos, a nossa doxologia diária, que seja a nossa reação ao Senhor, a sua revelação e a sua obra, a adoração a ele. Amém. Oremos. Senhor Deus, como teu servo falou, criaste-nos para ti, a nossa alma estará inquieta até descansarmos em ti. Como nós professamos, Senhor, o nosso fim principal é a tua glória. O porquê disso, Senhor, tu nos expôs nessa tua palavra, nesse trecho da tua escritura, Senhor. A profundidade da tua riqueza sem tamanho, Senhor. A profundidade do teu conhecimento, a tua sabedoria é imensurável. São insondáveis os teus juízos, Senhor, são inescrutáveis os teus caminhos. Qual de nós pode conhecer a tua mente perfeita e absolutamente? Qual de nós, Senhor, foi ou é o teu conselheiro? Qual de nós primeiro deu a ti, para que então, Senhor, pudéssemos restituir? E a resposta será: nenhum de nós, Senhor. Isso é assim para que somente o Senhor, vindo de ti, por meio de ti, apenas para ti seja todas as coisas, e a ti seja dada a glória eternamente. Senhor, nos faz viver assim, Senhor. Nos faz romper em doxologia, adoração ao Senhor diante da tua obra. Nos faz viver para a tua glória, Senhor, em cada detalhe da nossa existência. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos de vivermos para nós mesmos. Livra-nos, Senhor, de nós. Que a ti seja dada a glória nesta igreja, a começar de hoje, pela eternidade. Nós oramos em nome de Jesus.